Peça a Deus o que você deseja e confie nele para lhe dar o que você precisa. Vamos lá, peça a Deus o que você deseja e confie nele para lhe dar o que você precisa. Talvez seja melhor eu ir de pessoa em pessoa e dizer isso novamente. Ok, agora vamos falar sobre alguns medos comuns com os quais as pessoas lidam. Estão prontos? Eu acho que esse medo aqui é bem grande. Tenho medo de não conseguir o que eu quero. Eu orei, mas eu tenho um plano B. Então eu tenho um plano B para o meu plano B. Então, porque tenho medo de que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero, eu posso até mesmo ficar muito bom e manipular circunstâncias e pessoas, tentando me certificar de que eu vou conseguir obter o que eu quero, apenas no caso de Deus não agir do meu jeito. Vamos lá, tem alguém aí fora hoje? É isso que nos causa todos os tipos de problemas. Tiago 4, 1 e 2 diz: de onde vêm as contendas? O que traz as discórdias e as brigas e as lutas e de onde vêm todas as guerras? Ele disse: não vem dos desejos e das paixões que estão sempre guerreando em seus membros corporais. Ele está dizendo que toda turbulência em nossas vidas vem das coisas que nós queremos. Tiago 4, 2. Vocês são ciumentos, cobiçam o que os outros têm, seus desejos não são satisfeitos? Então vocês se tornam assassinos porque o diário é assassinar no que diz respeito ao seu coração? E então ele continua dizendo que você fica com raiva e não consegue o que quer. E a bela resposta é: você não tem porque você não pede. Então aqui está o plano. Peça a Deus o que quiser e confie nele para lhe dar o que precisa. Vamos lá. Peça a Deus o que você deseja e confie nele para lhe dar o que você precisa. Talvez fosse melhor eu ir de pessoa em pessoa e dizer isso novamente. Que tal uma nova maneira de orar? Deus, por favor, nunca dê a mim coisa alguma que eu lhe pedir, se não for a coisa melhor para mim e a melhor coisa para o seu reino. Sabe por quê? Porque eu estou bem ciente de que posso pedir coisas que não vão funcionar bem para mim, sabe? Certo? E sempre vamos pedir para não ter problemas ou dificuldades, mas sim por promoções e conforto e tudo mais. Que tal um pouco de Senhor, se isso for da tua vontade? Tudo bem, o segundo medo comum que eu acho que nós enfrentamos muito é o medo do fracasso, o medo da imperfeição, sabe? Uau! Eu digo uma coisa, quero dizer, todos nós somos um pouco perfeccionistas, mas existem pessoas que elas são demais da conta. E é realmente difícil para as pessoas assim ficarem felizes, porque você não consegue ser feliz se não for feliz consigo mesmo. Amém? Você não será feliz se não for feliz consigo mesmo. E a única maneira de você ser feliz consigo mesmo é apenas aprendendo que você tem e você sempre terá algumas imperfeições. Olhe para mim, deixa eu te dizer algo. Você sempre vai cometer erros. Mas sabe de uma coisa? Se você realmente quiser dominar o inimigo, não passe mais sequer um dia de sua vida se sentindo condenado por algo que você fez ontem. Se você passar 5 minutos aqui, agindo de maneira, como a Bíblia diz, indecorosa, de forma feia, se você passar 5 minutos aqui, não se comportando como devia, não mostrando o fruto do Espírito, se você passar os próximos 5 minutos aqui, se sentindo culpado por isso, você desperdiçou esses 5 minutos e agora está desperdiçando mais 5. Por que você não passa esses 5 minutos recebendo o perdão de Deus, tirando o peso dos seus ombros e continuando? É por isso que o Evangelho significa boas novas, boas novas.
Não notícias ruins, mas boas notícias. Não é de admirar que algumas pessoas não gostem de ir à igreja ou adormecem na igreja. Quero dizer, se tudo que você ouve é o quão ruim você é. Sou um pobre, miserável pecador. Oh, miserável homem que eu sou. Bem sim, Paulo disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Oh, graças a Deus, Ele irá através de Jesus Cristo. Agora então, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, é tão bom que é difícil de acreditar, não é? Você cometerá erros, lembro de quando Deus me disse, por que você não se dá permissão para ser um ser humano? Vamos, você não é o Espírito Santo Júnior, e eu também não. Você sabia que a Bíblia diz que Deus atribui fraquezas a todos nós? Sabe por quê? Porque essa é a única maneira de nos apoiarmos em Jesus. Deixa eu te dizer, se qualquer um de nós pudesse fazer tudo, você não estaria aqui hoje? Assuma confortavelmente que você é imperfeito e você estará livre do medo do fracasso. Vamos lá, quantos perfeccionistas temos aqui hoje? Bem, você precisa do que eu estou dizendo aqui. Vamos lá dizer de novo. Assim que você aceitar confortavelmente que você é imperfeito, você estará livre de muitas perturbações na vida. Agora, alguns podem pensar, você está apenas dando às pessoas uma licença para pecar? Veja, você não está à procura de uma desculpa para pecar, você não estaria aqui se esse fosse o caso? Eu não tenho que falar com vocês como se fossem um bando de bebezinhos que estão esperando para, sabe, pegar a lata de biscoitos quando a mamãe virar as costas. Você quer fazer o que é certo e conhecer o fato de você não ter que sofrer com medo da imperfeição. Isso não vai fazer você pensar que é bom fazer coisas erradas, porque tem tudo a ver com a atitude do seu coração. Na verdade, acho que quanto mais sabemos que Deus nos ama e quanto mais vemos a sua bondade, então mais nós queremos fazer o que é certo, mais nós queremos fazê-lo pelo motivo correto. Amém? Eu me levanto todos os dias e eu faço tudo o que posso para fazer o que é certo, porque eu amo a Deus, mas a boa notícia é que quando eu erro, eu sei que Ele não deixou de amar a mim nem por um segundo. Veja, trata-se de relacionamento. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, nem a sua marca, nem a minha, nem de uma outra pessoa, mas para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Quer saber, você só falha quando você para de tentar. Você só falha, gosto do que John Maxwell diz, você pode falhar para frente. Você aprende com seus erros e você falha para frente. Eu gosto do que Deus disse a Jeremias 1, 4 a 5, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu conheci você. Quando Deus diz eu conheci você, não é como um conhecimento superficial. Eu conheci você e eu aprovei você. Vamos, alguém vai ficar feliz agora. Eu conheci você e eu aprovei você como meu instrumento escolhido. Antes de você nascer, eu separei você e eu designei, consagrando você, chamando você para ser um profeta para as nações. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu conheci você e aprovei você. Antes de Jeremias cometer um erro, e com certeza ele cometeu muitos erros, você não consegue encontrar um desses que nós chamamos de grandes homens e mulheres da Bíblia que não tenham cometido erros. Todos cometeram erros. Bem, eu acho que Deus gosta de pessoas que têm coragem. Não seja tímido, medroso e covarde, querendo sempre voltar atrás. Seja ousado nas orações. Não seja presunçoso
Nós não nos aproximamos de Deus sem o medo reverencial e temor, mas precisamos chegar ousadamente diante do trono da graça. Nunca diga a Deus, se você só fizesse mais isso para mim. Se você apenas me perdoasse. Eu nem gosto da palavra apenas. Porque sabe o que significa? Só o suficiente para passar. Bem, Deus, se você apenas ajudasse-me. Não, Deus, com abundância. Grandemente, ajuda-me muito. Eu não mereço isso, mas mostre-se forte, Senhor, através das minhas fraquezas. Vamos lá. Pedro e todos os discípulos estavam no barco. Eu não acho que alguém tivesse uma boca maior do que a de Pedro. Esse cara arrumava problemas o tempo todo. E eu gosto de Pedro, porque acho que Pedro e eu somos muito parecidos, sabe, gente? Alguns de vocês, sua boca te coloca em apuros de vez em quando, certo. Mas quer saber? Eu acredito que Deus usou Pedro porque ele tinha muita coragem. Pedro foi o único que saiu do barco, ele foi o único que andou sobre a água. Não por muito tempo, mas pelo menos ele andou sobre a água. Ele começou a afundar, bem, algumas pessoas falam, bem, sim, mas ele afundou. Bem, não quero saber, mas ele andou sobre a água? Sim, mas ele afundou, mas ele andou sobre a água. Sim, mas ele afundou. Não, mas ele andou sobre a água. Quer dizer, você sempre terá o mundo resmungando e criticando e falando de quando você afunda. Mas Jesus quer falar com você sobre esses poucos momentos em que você andou sobre a água. Eu tive os meus problemas na vida, mas vou te dizer, eu também tive algumas vitórias. Nossa, Outra hora em que o medo vem contra nós, esse é um tipo de medo diferente, que você nem sequer tende a pensar que existe, é o medo de não estarmos fazendo o suficiente. Ouvi alguém dizer, Nós fizemos uma pesquisa sobre o que as pessoas gostariam de perguntar a Jesus se pudessem sentar-se e conversar com ele. Você sabe o que ficou em primeiro lugar nesta pesquisa? Eu gostaria que Deus me dissesse quando fiz o suficiente. Quantos sabem o que eu quero dizer sem ter que entrar numa longa dissertação a respeito disso? Veja, sabe? Porque nós temos essa mentalidade orientada para o trabalho em que precisamos fazer mais, fazer mais, fazer mais. Eu li a Bíblia o suficiente. Será que orei por tempo suficiente? Eu fiz boas obras suficiente? Bem, estou prestes a libertá-lo. Pare de contar. Você vai chegar lá. Pare de contar. Bem, oro 2 horas todas as manhãs. Louvado seja o Senhor. Bem, irmã Joyce, quanto tempo você ora? Eu não sei, e mesmo que soubesse, eu não diria a você. Sabe por quê? Porque eu não tenho que me comparar com você. Também estamos livres desse monstro. Eu oro até eu terminar de orar. E em alguns dias eu nem termino. Amém? Veja, nós podemos começar assim como um barco amarrado ao cais. Tudo é apenas por algum tipo de regra e regulamento. Mas cedo ou tarde, Deus irá soltar você e o deixará entregar-se às ondas do oceano e deixará o Espírito Santo levar você e guiar você. Por quanto tempo, quando, onde, o que e por que e como. Romanos 8,15, pois o Espírito que vocês receberam agora não é um espírito de escravidão para deixá-los mais uma vez presos ao medo. Mas vocês receberam o Espírito de adoção, o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Abba, Pai. Certo, João 6, 28, 29. Se nada mais o ajudou até agora, talvez isso o ajude.
Então eles perguntaram o que nós devemos fazer. Eu quero comentar, isso é bem do jeito que nós somos. O que nós devemos fazer para que nós possamos realizar as obras de Deus? O que nós devemos fazer? Deus, o que você quer que eu faça? Quantas vezes você disse essa semana, Deus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu acho que existe um diabinho que vem e senta aqui no ombro, sabe, gente? Eu acho que cada um de nós tem um bem sentado aqui, ele fica dizendo, o que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? É só o que ele sabe dizer, o que vai fazer, o que você vai fazer. Depois nós vamos almoçar com alguém, esperando um pouco de incentivo, então eles dizem, então eu ouvi falar do seu problema, o que você vai fazer? E nós não sabemos o que vamos fazer. Mas, Senhor, nós nem sequer pensamos em dizer, não tem ideia, então nós tentamos encontrar alguma coisa. O que nós devemos fazer para realizar o que Deus requer? Respondeu-lhe Jesus, esta é a obra, o trabalho que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que vocês se apoiem, confiem, dependam e tenham fé em seu mensageiro. E todos nós estamos esperando. Você está à beira de um penhasco. O que mais Ele quer que nós façamos? Não há mais nada? Creiam. Creiam. Agora, parte de crer nele envolve ser obediente. Quando Moisés desobedeceu a Deus, Deus disse, você não acreditou em mim para me honrar na frente das pessoas. Ele não fez o que Deus lhe disse para fazer e Deus disse, você não acreditou em mim? Quando nós realmente cremos em Deus e confiamos nele, a ordem natural disso é que nós queremos fazer. Ouça o que eu vou dizer, nós queremos fazer aquilo que Deus nos dá para fazer, mas se Ele não me der coisa alguma para fazer, então eu não preciso ir e fazer coisa alguma. Nós cremos, apenas cremos. O próximo medo com que as pessoas lidam, que é muito paralisante, é o medo do homem. Uau! Deus está do meu lado, o que me poderá fazer o homem? Bem, eles podem não gostar de você, mas você irá sobreviver. Podem falar de você de maneira desagradável, mas espero que ninguém lhe diga. Embora venham lhe contar. Atos 5, verso 29. Então Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Vamos lá, viver para agradar as pessoas roubará o seu destino. Sabe, deixe-me apenas dizer tão claro quanto eu sei dizer. Se você tiver que desistir de tudo que você sente que você deveria fazer para fazer alguém feliz, então essa pessoa não se importa com você para começar. As pessoas que amam você querem que você seja realizado. Elas querem que você siga o seu coração. Elas não querem controlar e manipular você para os seus próprios propósitos. Paulo disse em Gálatas 1:10, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Pois se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria agora um servo de Jesus Cristo, o Messias. O que ele está dizendo? Se eu estivesse tentando ser popular entre as pessoas, eu não seria um apóstolo.
Eu amo João 12, 42 e 43. Ainda assim, apesar de tudo isso, muitos dos principais líderes, as autoridades e os nobres creram e confiaram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de que, se os reconhecessem, eles pudessem ser expulsos da sinagoga. Agora veja isso, porque amaram a aprovação e o louvor e a glória que vem dos homens, mais do que o louvor e a glória que vem de Deus. Eles valorizaram mais o seu crédito com os homens, mais do que o seu crédito com Deus. Você está mais preocupado com a sua reputação aqui na terra, ou você está mais preocupado com a sua reputação no céu? Todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta de nossas vidas. Romanos 14, verso 12. Cada homem vai ter que dar conta de si mesmo. Deus não vai perguntar a você sobre outra pessoa. Ele não vai perguntar a ninguém mais sobre você. É por isso que é importante que você saiba o que você acredita que Deus esteja pedindo para você fazer e segui-lo de todo o seu coração. Não perca o que Deus tem para você tentando fazer outras pessoas felizes. Colossenses 3, 23, 24. Tudo aquilo que vocês fizerem, façam de todo o coração e alma, como algo feito para o Senhor e não para os homens. Sabe, muitos de vocês odeiam o seu trabalho. Eu sei que odeia, porque 70% das pessoas odeiam. E então, muito disso é apenas porque as pessoas não fazem as coisas pelo motivo certo. Sabe, você pode gostar de qualquer trabalho muito mais se você fizer pensando somente em servir a Deus, em vez de pensar que está servindo as pessoas. Pode não ser o lugar onde você deseja ficar pelo resto da sua vida, mas enquanto você estiver lá, você pode ter uma boa atitude, porque ter uma má atitude só fará você ficar mais infeliz. Sabendo com toda certeza que é do Senhor e não dos homens que vocês receberão a herança, que é a sua real recompensa. Agora, algumas outras coisas que eu quero mencionar. O medo da falta. E se eu não tiver o bastante? E se eu não tiver o bastante? O medo da solidão. E se eu acabar sozinho? Você nunca, jamais estará sozinho. Nunca estará sozinho. O medo da rejeição. A Bíblia diz claramente que quando as pessoas o rejeitam, realmente nem é a você, elas rejeitam a ele. Lucas 10, 16. Aquele que dá ouvido a vocês, meus discípulos, está me dando ouvidos, e aquele que os despreza e os rejeita, está rejeitando a mim, e aquele que me despreza e rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. O medo do abandono, o medo da morte. Sabe, nós nunca precisamos ter medo de morrer. Eu não sei, talvez haja alguém assistindo pela TV e lhe disseram que você tem uma doença terminal. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ter medo. Você não morre realmente, você simplesmente deixa esta terra e vai para outro lugar. O motivo para se preocupar não é se você vai morrer, todos nós morreremos. O motivo para se preocupar é para onde você vai. Depois de não estar mais aqui. E é com isso que você deve se preocupar. Tenha certeza que vai atravessar a porta certa ao sair da terra. Amém? Não se perturbem, nem fiquem angustiados, agitando o coração de vocês. Creiam e confiem, apoiem-se em Deus, e creiam e confiem, apoiem-se em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas e casas, muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E eu vou embora para preparar um lugar para vocês. Porque se eu for, eu lhes prepararei um lugar e voltarei e os levarei para mim mesmo.
Amém? Ei, escute-me. Jesus está trabalhando na minha casa para quando eu voltar. Eu disse a ele que quero uma bem grande com muito brilho. Bem, o medo não vem de Deus. Ele verdadeiramente é nosso inimigo. Mas saber que Deus ama você incondicionalmente dará coragem para enfrentar o medo e viver em vitória. Lembre-se de que ele disse: eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Então você nunca terá que precisar fazer coisa alguma sozinho.